Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Está tudo pronto já para o primeiro turno das eleições. Mais de 156 milhões de brasileiros devem escolher seus candidatos neste domingo. Hoje o transporte das urnas foi finalizado. Mais de 500 mil de equipamentos foram instalados. Do outro lado do mundo, os brasileiros já começaram a votar. É o caso da Nova Zelândia. E na última reportagem da série sobre os cargos eleitorais, vamos falar sobre o papel dos governadores e do presidente da República. Rede TV News de volta. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou o esquema montado já para garantir a segurança amanhã durante a votação. De Brasília, o repórter Anderson Arcoverde tem as informações para a gente. Eu queria saber, Anderson, se o Ministério divulgou o número de agentes que vão atuar nesse esquema. Divulgou sim. Serão 500 mil agentes de segurança entre policiais civis, militares e federais. Boa noite, Érica, Ranieri e a todos que nos acompanham. A operação conta ainda com aeronaves, drones e mais de 70 mil viaturas. Os trabalhos começaram no início da semana. Desde segunda-feira foram apreendidos 3 milhões de reais e realizadas mais de 34 prisões por crimes relacionados às eleições. Todas as ações são coordenadas pelo Ministério da Justiça, que amanhã vai centralizar as informações sobre boca de urna, tentativa de compra de votos, transporte irregular de eleitores e outros crimes. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que este é um dos maiores esquemas para garantir a segurança nas eleições já realizado. Vamos acompanhar o que o ministro disse. Podemos dizer aí que uma das maiores operações até do mundo de eleição, de segurança de uma eleição que nós vamos fazer no domingo em nosso país. Então, eu gostaria de dizer isso, finalizar dizendo exatamente isso, trazendo essa segurança para o cidadão, para os eleitores brasileiros, que eles podem, com tranquilidade, se deslocar aos locais de votação. E o Tribunal Superior Eleitoral realizou hoje mais uma etapa para garantir a segurança do processo eleitoral. O TSE fez a verificação do sistema e imprimiu a zerésima, que é um relatório que garante que não existe nenhum voto registrado no sistema. Esse relatório é assinado por representantes das instituições que fazem a fiscalização, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Amanhã, entre 7 e 7h30 da manhã, todas as sessões eleitorais do país também vão imprimir as zerésimas. Isso para poder garantir que nenhuma urna tem nenhum voto registrado. Só depois, a partir de 8 horas da manhã, é que começa a votação. Lembrando que nestas eleições não será considerada a diferença de fuso horário entre os estados. A votação começa às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Portanto, o Acre, por exemplo, que tem 2 horas a menos, terá o início da votação às 6 horas da manhã. Anderson Arcoverde de Brasília para o Rede TV News. E na última reportagem da série sobre os cargos que vão ser preenchidos nessas eleições, nós vamos falar do Executivo. Pois é, governadores e presidente da República têm a missão de cumprir leis e também oferecer serviços à sociedade. Cada um com sua competência para que as mais diversas necessidades e direitos da população sejam atendidos. Os governadores e o presidente da República são representantes do Poder Executivo nos estados e na União. Os cargos são preenchidos pelo sistema majoritário, ou seja, vence o candidato que tiver a maioria dos votos. A eles cabem as escolhas sobre os investimentos, além de conduzir a administração pública, garantir a infraestrutura e serviços sociais, como saúde, educação e segurança. No caso desses serviços, a responsabilidade é dividida. Saúde, educação, segurança são de competência tanto do governo federal quanto também dos governos estaduais. Você vê, por exemplo, hospitais federais e você pode encontrar também hospitais estaduais, pois a competência é de ambas. Universidades federais, universidades estaduais, colégios estaduais, pois a competência é
concorrente entre os entes federados. No Brasil, o sistema de governo adotado é o presidencialismo. Assim, o presidente da República acumula duas funções, o de chefe de Estado e o de chefe de governo. Na primeira, ele representa o país junto a outras nações e organismos internacionais, como a ONU, por exemplo. Já como chefe de governo, pode propor leis, criar programas e distribuir recursos. Nesse caso, as competências do presidente e dos governos às vezes se misturam. Na linguagem técnica, os estados têm a chamada competência residual, ou seja, aquilo que não é função do presidente passa a ser dos governadores. Mas, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, não existe uma hierarquia entre os cargos de presidente e governadores. Um não manda no outro. Cada um tem sua área de atuação, cada um tem a sua ocupação determinada pela Constituição. A gente não pode haver aí falar em hierarquia, o presidente superior ao governador. São competências diferentes, são atuações diferentes entre estados e governo federal. Tudo isso foi planejado para que haja uma harmonia entre União, estados e municípios. A nossa república é uma república federativa, né? Os nossos estados, eles são estados federados. O que isso significa? Quando a gente descentraliza, né, tira um pouco desse papel do poder central, ou seja, da União, e delega para os estados eles gozam de uma certa autonomia de gestão, né? Para eles fazerem as suas próprias constituições, para eles fazerem a sua autogestão ali administrativa, orçamentária, claro que tudo observando a Carta Magna, que é a Constituição Federal, né? Mais de 156 milhões de brasileiros devem ir às urnas amanhã para exercer o direito ao voto. Mas atenção ao que é ou não permitido no dia das eleições. Nesta eleição, o eleitor não poderá entrar com o celular na cabine de votação. Sabendo disso, a Ingrid vai preparar uma colinha no papel para garantir que não vai errar na hora de apertar os botões da urna eletrônica. Vou levar as colinhas para casa, se algum imprevisto lá na hora também tem certinho. A Úrsula também está por dentro das restrições quanto ao celular. Já está tudo pronto, graças a Deus. Ele pode levar celular, mas tem que deixar na mesa do mesário na hora que for votar. RG, documento com foto e identidade. A proibição dos celulares na cabine de votação não é a única regra. Máquinas fotográficas ou filmadoras também não poderão ser levadas. A medida é para garantir o sigilo do voto. Os aparelhos devem ser entregues aos mesários e, caso haja recusa, o eleitor será impedido de votar. Manifestações individuais de apoio aos candidatos serão permitidas pelo TSE. O eleitor também poderá sair às ruas com bandeiras, broches, adesivos, camisetas e bonés que indiquem o candidato de preferência. Mas será proibida qualquer manifestação coletiva, até que o primeiro dia de votação seja finalizado, às 5 da tarde. Qualquer propaganda perto das zonas eleitorais pode ser caracterizada como boca de urna e são proibidas por lei, podendo levar à detenção. O eleitor não pode fazer publicidade no local de votação. Deve comparecer silenciosamente. Sem fazer aglomeração, tumulto, algazarra, nada disso. Então, o eleitor ele deve chegar, votar e ir embora, evitando qualquer problema no local de votação. Outra determinação da Justiça Eleitoral é a proibição de transportar armas e munições. A restrição começou a valer hoje e vai até 24 horas após o fim da votação. Só podem transportar armas os agentes de segurança que estiverem em serviço. E mesmo assim, eles não podem chegar a menos de 100 metros das zonas eleitorais se não estiverem trabalhando lá. Essa deliberação do Tribunal Superior Eleitoral é extremamente importante para o dia da votação. Por duas razões. A primeira, porque preserva a liberdade de escolha do eleitor. E o segundo ponto é que evita qualquer espécie de violência ou terminar numa situação mais grave com o uso de arma. E essa deliberação do TSE também veio para assegurar a segurança entre todos os eleitores no dia da votação. Olha, Érica, inclusive as urnas eletrônicas já estão nos locais de votação para este primeiro turno das eleições. Acompanhe. Hoje foi finalizado o transporte das urnas em todo o país, 577 mil ao todo. Elas foram distribuídas para as 470 mil sessões eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal. Em áreas mais remotas, o Exército levou as urnas de helicóptero. Em Mato Grosso, elas seguiram de Juara, a 730 quilômetros da capital Cuiabá, para uma aldeia indígena.
Em São Paulo, são mais de 115 mil urnas no estado. Hoje, elas foram levadas para os locais de votação na capital. Já em Brasília, foi finalizada a montagem das 6.748 urnas eletrônicas. Na cidade do Rio de Janeiro, as urnas foram levadas em ônibus escolares da prefeitura. Elas foram escoltadas pela polícia e ficarão lacradas até amanhã, quando começa a votação. Em todos os cantos, um verdadeiro exército de voluntários e trabalhadores de diversas áreas participaram, como a Adriana, funcionária da Companhia de Limpeza Urbana do Rio. Então eu estou muito feliz, né? Não é a primeira vez que a gente ajuda e é isso. Agora à tarde, 1.700 urnas deixaram o polo eleitoral do bairro do Jardim Botânico e seguiram para as zonas eleitorais da Zona Sul do Rio. Ao todo, o estado vai contar com mais de 39 mil equipamentos, incluindo os reservas, caso alguma urna apresente defeito. Mais cedo, o TRE do Rio de Janeiro fez o sorteio das 43 urnas que serão auditadas durante as eleições neste domingo. O processo é para confirmar se o sistema está funcionando e é autêntico. Para garantir a segurança e transparência do processo, o sistema de verificação será acompanhado por representantes dos partidos, do Ministério Público e da OAB. Nós temos uma cédula que é preenchida pelos partidos, pelas universidades, é uma cédula no papel que já nomes fictícios, nomes aleatoriamente escolhidos. Isso é documentado na entrada da urna e no final desse processo, o resultado da urna, a totalização, o boletim de urna tem que corresponder exatamente àqueles votos que foram documentados na entrada da urna. A gente vai ver agora como foi o último dia de campanha nesse primeiro turno dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro, do PL, participou de uma motociata em São Paulo. A concentração foi na Zona Norte. Ele cumprimentou apoiadores e tirou fotos. Muitas famílias também foram de carro com bandeiras do Brasil. Depois, o candidato à reeleição andou por algumas das principais vias da capital. Ele estava acompanhado do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O presidente ainda seguiu para Joinville, em Santa Catarina. Bolsonaro participou de um passeio de moto com apoiadores. À noite, fez uma live pelas redes sociais. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, desfilou em carro aberto na região da Avenida Paulista, em São Paulo. O candidato cumprimentou apoiadores. Ele estava acompanhado do vice na chapa, Geraldo Alckmin, do candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, e do candidato ao Senado, Márcio França. Mais tarde, o petista deu uma entrevista coletiva. Ciro Gomes, do PDT, fez uma caminhada em Fortaleza. O presidenciável conversou com eleitores e deu entrevista. Ciro também participou de uma carreata. Ele estava acompanhado de candidatos do partido e apoiadores. O grupo seguiu por vários bairros da cidade. Simone Tebet, do MDB, participou da cerimônia de encerramento do primeiro turno da eleição, feita pelo partido na quadra de uma escola de samba em São Paulo. Tebet discursou e deu entrevista. Depois, seguiu para Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde vai passar o dia da eleição. Ela foi recebida por apoiadores no aeroporto. Soraya Tronic, do União Brasil, fez uma caminhada no Mercadão Municipal de São Paulo. A senadora conversou com comerciantes, frequentadores e tirou fotos. Tronic também deu entrevista. Depois caminhou pelas ruas e visitou o comércio da região central. Léo Péricles, do Unidade Popular, fez campanha na capital paulista e em Belo Horizonte. Felipe Dávila, do Novo, participou de uma carreata em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, fez uma caminhada com apoiadores. José Maria Emael, do Democracia Cristã, teve reunião com a equipe de campanha. Sofia Manzano, do PCB, e Padre Kelmon, do PTB, não tiveram agenda. Bem, o número de brasileiros que moram no exterior e podem votar cresceu cerca de 40% em relação a 2018. Em alguns países, por exemplo, da Ásia e Oceania, essa votação já começou. Acompanhe. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, dos mais de 4 milhões de brasileiros que moram no exterior, quase 700 mil estão habilitados a ir às urnas neste domingo. Número 39,21% maior do que o registrado em 2018. Só podem votar aqueles que fizeram a transferência de domicílio eleitoral do Brasil para o exterior. O aumento fez com que o Ministério das Relações Exteriores pedisse ao Tribunal Superior Eleitoral a abertura de 21 novos postos de votação extra em cidades que não têm embaixada ou consulado.
São 181 as cidades espalhadas por 97 países, com eleitores registrados para escolher o chefe do executivo. Lisboa é a cidade com o maior colégio eleitoral. São 45.200 pessoas. Depois da capital portuguesa estão as cidades de Miami, com 40 mil, e Boston, com 37 mil pessoas. Nagoya, no Japão, com mais de 35 mil, e Londres, com 34 mil eleitores, completam os 5 maiores colégios eleitorais fora do país. Nos Estados Unidos, mais de 180 mil pessoas estão registradas para exercer o direito ao voto. Somente aqui em Nova York, mais de 27 mil brasileiros devem ir às urnas neste domingo. O Itamaraty manteve 256 sessões eleitorais, distribuídas em 14 locais de votação em solo norte-americano. Fora do Brasil, a Justiça Eleitoral conta com a colaboração de brasileiros para trabalhar como mesários. De Nova York, Luciana Rosa para o Rede TV News. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de esporte. O sábado foi de emoção, pelo menos para quem curte velocidade e manobras no Super Drift Brasil. A disputa foi no autódromo da Grande BH. Para quem é apaixonado por automobilismo, como o Lucas, de 14 anos, poder ficar assim pertinho do ídolo e dessa super máquina é uma experiência que não tem preço. A foto eu vou colocar na parede do meu quarto, tão importante que é esse momento para mim. Você voltar com toda essa galera aqui é muito bom. E assim, a meninada tá vindo com tudo. Brasília, a gente tem um piloto de 14 anos que já anda de igual para igual com a gente. O espetáculo começa antes mesmo das batalhas, ainda nos boxes. Hora de ajustar os motores e acertar os últimos detalhes. Fizemos agora a troca dos pneus, calibragem, reposição de combustível, para o piloto poder andar tranquilo. Aqui, se você errar, é um risco muito grande, não tem muita margem de erro. E toda essa adrenalina entrou aqui na pista do Autódromo de Santa Luzia, na Grande BH. São os melhores pilotos de drift do país que disputam hoje a segunda etapa do Campeonato Brasileiro na modalidade. Uma pista com traçado desafiador. As curvas exigiram a habilidade dos pilotos estreantes Gabriel Pacheco e Fred Monteiro. É uma pista bem rápida e ela é muito íngreme. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. As primeiras voltas dá um pouco de adrenalina, né? Mas aí vai acostumando e fica só legal mesmo. As finais foram um show à parte. O atual campeão, Diego Iga, que perdeu a primeira etapa por causa de problemas no carro, voltou com tudo e não deu chances para os adversários. O segundo lugar ficou com Peterson Lima e Vinícius Trindade terminou na terceira colocação. Amanhã a competição continua com direito a mais fumaça na pista e muita rivalidade. Bom, Érica, os eleitores de todo o país vão às urnas escolher os candidatos à presidência da República, ao Senado, aos governos estaduais e às câmaras estaduais e também federal. Pois é, a Rede TV preparou uma programação especial nessa cobertura das eleições 2022. O núcleo de jornalismo da Rede TV vai acompanhar a votação desde as 8 horas da manhã até as 5 da tarde, período em que os eleitores poderão ir aos colégios eleitorais do país para votar. Ao longo do dia, o telespectador vai acompanhar a cobertura especial da emissora através de boletins informativos ao vivo, aqui diretamente da redação de jornalismo, com intervenções das equipes de reportagens espalhadas pelas principais capitais do país. Às 3 horas da tarde, os jornalistas Gabriela de França e Guilherme Lopes estarão online nas redes sociais da Rede TV, levando aos internautas as informações e atualizações do dia. A comentarista Salete Lemos também estará presente, ao lado do convidado especial, o advogado e economista Alessandro Azzoni. A gente vai ter uma cobertura muito factual desde manhã, né, do voto em si, e depois, a partir das 5 horas da tarde, que as urnas vão ser abertas, os resultados vão começar a aparecer, nós vamos também começar uma cobertura analítica, né, com comentaristas, vendo as tendências, vendo aonde vai ter segundo turno e, principalmente, vendo
o cenário do que vai ser os próximos anos na política nacional. A partir das 5 da tarde, Érica Reis e Mauro Talhaferri comandam o especial Eleições 2022 nas plataformas digitais e às 7 da noite na TV aberta. O programa vai trazer todas as notícias sobre a eleição e apuração dos votos, com boletins ao vivo dos tribunais eleitorais, diretórios e comitês dos partidos. A cobertura especial da Rede TV na eleição também terá comentários políticos de Amanda Klein e Silvio Navarro, com análises dos resultados da apuração divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Você que quer ter uma informação de qualidade, apurada por profissionais, por jornalistas experientes, analítica, plural e isenta, o seu compromisso é aqui na Rede TV. Isso mesmo, é só ficar ligadinho então na programação da Rede TV. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e amanhã, boa sorte também e responsabilidade durante a votação.